Olá, bem-vindos à nossa aula de sensores industriais da matéria de instrumentação industrial. Eu sou o professor Elton e vou acompanhar vocês nessa jornada. Vamos falar da introdução aos sensores industriais. Vocês podem pensar que na indústria, nos processos, na área de serviços, a presença de sensores ela é em abundância. Seja nos processos mais simples, como a padaria, onde a gente compra o pão, é o processo mais simples que a gente pode imaginar, até as indústrias mais complexas que a gente viu, que é o caso das indústrias 4.0. A gente tem a instrumentação industrial lá presente. E a gente tem os sensores. Porque qual que é a função desses sensores lá nos processos? Detectar e medir variáveis físicas relevantes. E aí pode ser qualquer variável pode ser relevante. Depende da aplicação, depende da finalidade. Esses sensores, eles detectam essas variáveis físicas, que são os fenômenos físicos, e vão converter esses fenômenos em sinais elétricos, para trazer aquela grandeza medida para o mundo externo. Esses sinais elétricos, eles são convertidos em uma maneira que permitem que eles sejam visualizados, que eles sejam monitorados. E a gente tem diversos tipos de sensores, né? Sejam os sensores ativos, que são sensores que necessitam de energia para funcionar, ou seja, ele está lá no processo coletando a grandeza, mas ele precisa de uma alimentação externa para funcionar. Normalmente essa alimentação externa ela pode ser de 5, 12, 24. A gente tem casos de alimentação de 127, 220 volts. Vai depender muito do sensor e da aplicação desse sensor. E é extremamente importante para a instrumentação industrial, porque ela é a chave para automação, segurança e qualidade nas indústrias. Então, todo esse fluxo dos sensores, dos sinais elétricos, os tipos de sensores, essa combinação é que traz a robustez que hoje a gente tem nas indústrias de modo geral. Aqui a gente vai falar de um sensor muito utilizado, que é o transdutor. O que é o transdutor? O transdutor ele é aquele que auxilia o instrumento que está lá no processo industrial a transformar aquela grandeza física, aquele fenômeno físico num sinal elétrico. Então, basicamente, ele transforma a energia física em sinal elétrico padrão. Qual é esse sinal elétrico padrão? É o típico sinal de 4 a 20 mA, que é o mais utilizado, é o que vocês vão mais encontrar na indústria. O sinal de 0 a 10 volts é um sinal analógico também, assim como o de 4 a 20, e ele foi o primeiro sinal analógico utilizado. Mas depois notou-se que o sinal de 0 a 10 volts ele tinha muito ruído, causava muita interferência, e aí ele caiu em desuso para que o de 4 a 20 ganhasse espaço na indústria, e é o que vocês vão encontrar na grande maioria, tá? O sinal de 0 a 1 kHz a gente vai encontrar muito em instrumentos que estão medindo deslocamento linear ou deslocamento angular na indústria. A gente vai ver mais na frente esse tipo de instrumento, mas ele costuma ser aplicado, costuma ser utilizado com esses instrumentos. A calibração, né? Todo transdutor ele tem dois ajustes básicos, né? O ajuste de span e o ajuste de zero. E aí, o ajuste de zero é exatamente o zero. Porque o que vocês vão notar? Quando a gente está usando o transdutor de 4 a 20 mA, imagina o seguinte, que a gente está medindo um sensor de temperatura que vai de 0 a 100 graus. O 0 grau, ele não é representado por 0 mA. O 0 grau é representado por 4 mA. 100 graus vai ser representado por 20 mA. Então é necessário você fazer uma conversão de valores entre corrente e temperatura para você chegar nos valores que você deseja. Então, quando você está fazendo a calibração desse transdutor, você faz a calibração no ajuste de span. Na apostila, a gente detalhou bem como a gente faz a conversão entre esses valores de corrente e a grandeza que você está medindo para ajudar vocês a entender melhor. E o transdutor é um sensor ativo, ou seja, para o transdutor funcionar, ele precisa de uma alimentação externa. Normalmente, essa alimentação do transdutor ela é de 12 ou 24 volts, ou
de 12 a 24 volts. Existem transdutores que já são mais flexíveis e permitem uma alimentação variável para que ele funcione. Na indústria, a gente vai encontrar também muito os sensores digitais. O que são esses sensores digitais? Eles basicamente são dois sensores, o sensor capacitivo e o sensor indutivo. Esses sensores eles estão lá presentes basicamente para substituir em grande parte os sensores mecânicos, que eram utilizados antes, lá no passado, lá no começo dessa automação da indústria. Eles são sensores que eles têm basicamente estados binários, ou seja, ou eles estão ligados ou eles estão desligados. É exatamente como um sensor mecânico, mas é um sensor eletrônico e ele traz mais vantagens, que a gente vai ver mais adiante. Por quê? Uma das vantagens é o ambiente que ele pode trabalhar. Então, o sensor indutivo ou capacitivo, ele pode trabalhar em ambiente resistente a poeira, calor, umidade ou líquido, que os sensores mecânicos não podem atuar. Eles danificam, enfim. O sensor mecânico ele é aberto, então normalmente eles não podem atuar nesse tipo de ambiente, e aí é onde esses sensores indutivos e capacitivos ganharam espaço na indústria. E eles são de diversas configurações. Aqui a gente está mostrando duas possíveis configurações, PNP e NPN, 2, 3 e 4 fios, e aí vai depender da característica do processo, da característica do projeto, para saber qual aplicação de sensor vai ser utilizada. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os sensores indutivos. Qual que é o princípio de funcionamento do sensor indutivo? Campo eletromagnético de alta frequência. Então, na medida que esse sensor detecta uma passagem, uma contagem, depende da aplicação que ele está sendo utilizada, que ele detecta algum movimento na sua face, ele tem lá uma eletrônica embarcada, que está dentro desse sensor, está dentro do corpo desse sensor. Ele tem uma eletrônicazinha que está embarcada ali, que vai fazer todo esse trabalho, né, de pegar essa variação de frequência que está ocorrendo ali fora, essa variação de frequência, né, essa variação passa, não passa na frente, você está tendo uma variação de estado, porque o sensor de indutivo, ele tem normalmente duas partes, né, o sensor em si e uma outra parte que a gente chama de parte reflexiva. Então, esse sensor está sempre conversando com uma outra extremidade. Então, na medida que você faz uma passagem de algum item na frente, uma contagem, abre uma porta, por exemplo, você tem uma alteração dessa frequência e, enfim, é gerado um fenômeno internamente dentro desse sensor, que a eletrônica trata esse fenômeno, a fim de que ele atue basicamente como ligado ou desligado. Essa é basicamente sua função. Então, como a segunda parte está dizendo, né? Nosso segundo item está dizendo, uma detecção sem contato. Justamente porque tem a parte receptora e uma parte que ela é refletora. A instalação desse sensor ela depende muito do metal ou do tipo de componente que você vai fazer o monitoramento. Para que essa distância entre o sensor e o dispositivo reflector sejam bem dimensionados e corretamente adequados. Então, a gente tem uma infinidade de variáveis aí que estão envolvidas, né, para que esse sensor indutivo funcione corretamente. E algumas aplicações, né, posição, contagem de peças, controle de movimento, controle de porta. Existem muitas máquinas na indústria que não devem permitir que o operador acesse a máquina em movimento. Tem um sensor indutivo lá na porta. Na hora que o operador abriu, a máquina tem que entrar com a segurança e parar, fazer uma parada de emergência, enfim. Esse sensor é muito utilizado para essas aplicações. Do outro lado, a gente tem o sensor capacitivo, que ele funciona basicamente da mesma maneira do sensor indutivo. Do ponto de vista de aplicação. Do ponto de vista de eletrônica, existe uma eletrônica diferente, embarcada dentro desse sensor. Por quê? Porque ele reconhece materiais metálicos, assim como o sensor indutivo, mas também os não metálicos. Essa é uma vantagem dele. Ele é um sensor muito confiável, do ponto de vista de funcionamento, de detecção, principalmente nos casos dos materiais que não são metálicos. Esse sensor ele tem uma particularidade, porque ele tem um ajuste de sensibilidade, onde você configura de acordo com o material que você está medindo. Né? Esse material ele pode ser metálico ou não metálico, e aí você consegue configurar essa sensibilidade para você trabalhar melhor
com a questão da distância entre o sensor e o dispositivo refletor. E, como a gente já havia dito, né, uma grande vantagem dele é essa detecção de materiais metálicos e não metálicos, amplia o seu leque de aplicação na indústria. A gente também tem ainda os sensores mecânicos, ainda muito utilizados, muito utilizados. A gente pode falar de um exemplo muito comum, que é a boia da caixa d'água. Das nossas casas, das nossas residências. É um sensor mecânico a boia. Então, os sensores mecânicos eles foram os primeiros sensores utilizados nos processos industriais. Né? Os processos industriais eles eram muito à base de chave, contato, boia. Assim, começou dessa maneira. E ainda são muito utilizados, porque a gente ainda tem muito na indústria o pressostato, para o controle de pressão. O pressostato é muito comum a gente encontrar em compressores, para vocês verem que isso ainda é muito utilizado nos dias de hoje. Os termostatos para controle de temperatura, hoje talvez nem tanto, mas há algum tempo atrás encontrar termostato na indústria era muito comum você encontrar em estufa, em câmara climática, mas quando a gente pega, por exemplo, equipamentos que a gente usa em casa, utensílios que a gente usa em casa, a air fryer, por exemplo, as mais antigas, as sanduicheiras, tem um termostato ali dentro, um sensor mecânico presente. Fluxostatos, detecção de fluxo, detecção de fluxo em tubulação, tem muito disso na indústria e isso mostra o quanto o sensor mecânico ainda está em uso. A gente tem chave de nível, né, para líquido, umidostato para a umidade do ar. Então ainda existem algumas aplicações ainda que a medição da umidade hoje ela é difícil de fazer, os sensores não são de boa qualidade e o umidostato funciona muito bem para essa aplicação. E assim, como característica, contato seco, aberto ou fechado, não, assim, basicamente ou está ligado ou está desligado, baixo custo e fácil manutenção, porque é basicamente uma limpeza nos contatos e ele está apto a funcionar novamente. A gente também tem os sensores de posicionamento. Esses sensores eles são muito utilizados nos dias de hoje, né? O encoder ele converte o sinal elétrico em medição de posição, angular ou linear. A gente vai encontrar o encoder muito em máquina operatriz. Então, se a gente for pensar em torno CNC, fresa, retífica, muito na indústria de usinagem, ferramentaria, a gente vai ter um encoder lá, atuando. A gente tem o GPS. Hoje o GPS ele já não é mais um dispositivo independente, como era alguns anos atrás. Hoje a gente tem GPS no celular, no Waze. Assim, o GPS está presente no nosso dia a dia e ele é um sensor de posicionamento. Assim como os sensores a laser, média distância com alta precisão. Esses sensores a laser, uma aplicação bem comum deles, também são nas máquinas operatrizes, que trabalham de forma automática e são de extrema precisão, então esses movimentos de comprimento, de medição angular ou linear, precisam ser muito bem ajustados para você ter o melhor desempenho e a maior precisão na usinagem das peças. A gente agora vem um pouco para falar sobre os sensores de temperatura. Né? A gente aqui vai falar um pouco sobre os termopares. Os termopares, eles têm um princípio de funcionamento com base no efeito de Seebeck. O que é o efeito de Seebeck? Seebeck percebeu que quando ele pegava dois metais diferentes, fazia uma junção entre esses dois metais e aquecia a ponta, ele gerava uma força eletromotriz na outra extremidade. É um sinal elétrico. Então, hoje a gente tem vários tipos de combinação entre esses dois metais. Os tipos comuns são J, tipo K, tipo T. São os termopares que a gente vai mais encontrar na indústria, que é os termopares que a gente chama de metais não nobres, ou seja, eles utilizam dois metais que são com custo menor, mais baratos, para ser uma aplicação puramente industrial. E a gente tem os sensores, os termopares R e S. Esses dois termopares, eles já são termopares que são formados por duas ligas, que a gente chama de ligas nobres, que uma das ligas, por exemplo, é a platina, e são sensores que
são muito utilizados em laboratórios, como sensor de referência para medição de outros equipamentos. Vocês vão notar na apostila que a gente colocou alguma identificação, uma tabela para melhor identificação desses termopares. Porque para poder facilitar e a gente compreender de qual termopar eu estou falando. Estou falando de um J, estou falando de um tipo K, estou falando de um tipo T. A gente tem as cores. Normalmente o seu fio, na sua ponta, na sua extremidade, tem um padrão de cor específico para dizer que orienta a gente no processo industrial a identificar que tipo de termopar é aquele. E ele proporciona medição robusta e econômica. O termopar é barato. O J, o K e o T, principalmente, são termopares baratos, por isso que a gente vai encontrar ele em grande abundância na indústria. E aqui a gente tem um outro tipo de sensor, que é o termômetro de resistência. O termômetro de resistência ele é mais conhecido como o PT100. É o nome mais comum que a gente vai encontrar na indústria. Ele também é muito utilizado. Ele tem um princípio de funcionamento com base na variação da resistência elétrica em função da temperatura. Então vocês vão encontrar uma tabela de resistência elétrica, onde o 0 grau é o 100 ohms, e aí essa escala vai até 420 ohms, 450 ohms, dependendo da faixa de temperatura. Então isso é muito extenso, é uma escala que não é linear, então vale pesquisar para identificar essa faixa, essa correlação temperatura-resistência. Os tipos mais comuns que a gente encontra é o PT100, e esse PT100 ele pode ser de 2 fios, 3 fios, a gente vai encontrar bastante isso na indústria, e o PT100 4 fios é um tipo de termômetro de resistência que a gente vai encontrar mais em laboratório também, mais na área de pesquisa, porque ele também ele acaba sendo um equipamento de referência para medição de outros. E a gente tem o PTC e o NTC, que já são sensores mais baratos, e eles estão presentes em mais abundância em determinados equipamentos. E também tem uma aplicação muito vasta, né? Como eu acabei dizendo aqui já, em processos industriais e também na medição de referência de temperatura. Bom, pessoal, a gente encerra aqui o nosso conteúdo sobre sensores industriais e bons estudos para vocês e até a próxima.